O mangá Shōjin X, ou Shōjin X, ainda não sei como é que eu vou chamar isso, que é do mesmo autor de Tokyo Ghoul, Tsuishida, estreou lá no Manga Plus com incríveis 80 páginas e já trazendo muita informação pra gente e também já mostrando pra que esse mangá veio, certo? E eu vou trazer tudo isso pra vocês aqui agora nessa review, onde eu vou comentar sobre o capítulo e também vou trazer algumas pequenas teorias, porque o mangá ele já deixou várias perguntas ali em aberto que abre espaço para teorias, como por exemplo, será que esse mangá se passa no mesmo mundo de Tokyo Ghoul? Como as pessoas se tornam Shōjin? De onde eles vêm? E será que você vai curtir esse vídeo? Será que você vai se inscrever? Será que você vai ativar o sininho das notificações? Tudo isso e muito mais a gente vai descobrir agora nessa review. Bora lá? Logo na primeira cena, o autor ele já quer passar pra gente o que a gente pode esperar desse mangá. Porque ali a gente tem três personagens, onde tem uma menina conversando com uma senhora e aí de repente aparece um cara lá todo mal encarado, todo mal educado. Beleza, a princípio a gente pensa que são pessoas normais, só que aí de repente o cara ele resolve usar os poderes dele, um poder bem estranho lá, que são umas fumaças escuras das unhas, e aí começa a queimar todo mundo, despedaçar as pessoas, enfim, é uma carnificina ali. A arte de Tsuishida, como sempre, incrível. Nessa cena que ele está carbonizando todo mundo, tem um painel ali de 2 páginas, onde mostra todas as pessoas sendo carbonizadas e o cara fazendo aquela pose dele lá, lançando o poder das fumaças, é uma parada sinistra mesmo. Mas uma coisa que me chamou a atenção é em relação à menina. O autor ele deixou ali bem claro que a menina tá pegando fogo, aquela coisa toda, mas eu tenho algumas suspeitas que essa menina continua viva e lá na frente eu vou comentar pra vocês por quê. Outra coisa que me deixou curioso também é que o mangá já começa mostrando não um super-herói, certo? A gente começa vendo uma pessoa que aparentemente seria um vilão, seria um dos caras maus, vamos dizer assim. E aí na cena seguinte a gente é apresentado ao protagonista, né, que é o Tokyo, um personagem normal, como sempre, um estudante, um jovem, aquela coisa que a gente já está acostumado a ver em vários shounens. E aí depois disso a gente vê ele encontrando o melhor amigo dele, que é o Azuma. É um cara bem forte, ele luta artes marciais. A gente vê ali uma cena onde o Tokyo está presenciando uma menina, ela está sendo aliciada ali por uns caras, uns bandidos, uns gangsters, né? E aí ele resolve chamar o amigo dele, que ele até fala ali, ah, você é o herói dessa cidade. Aí ele chega e dá uma porrada no cara lá, no bandido, bota o cara pra correr e tipo... Nessa cena tem um tom de violência bem, nada convencional, né? Porque o cara já chega lá dando um belo de um chute nos braços desse bandido aí, quebra os braços do cara, até os ossos são expostos ali. Então eu acho que esses detalhes é que a gente vai notando ali que tipo de conteúdo a gente pode esperar a respeito das lutas também nesse mangá. Afinal a gente está falando do autor de Tokyo Ghoul e quem já leu aí sabe que as lutas o autor ele não poupa esforços para poder mostrar o máximo de realismo possível. Tá? E depois dessa cena que o carinha salva a moça, né, a gente conhece um pouco mais desses dois personagens, eles são grandes amigos e o protagonista Tokyo aparentemente é um cara fraco mesmo, é um cara meio tímido, ele não tem nenhuma habilidade com artes marciais e o que dá a entender é que nenhum dos dois também tem superpoderes, né? Apesar daquela cena lá meio exagerada de tipo, chegou o Azuma pulando de uma altura, só Deus sabe de onde, cai no chão lá como se tivesse já algum tipo de poder, mas não, aparentemente ele só é um cara que é muito forte, que luta e pratica artes marciais desde pequeno. Daí depois que eles botam os caras pra correr, os dois ficam conversando ali, né, sobre o incidente que teve no avião. E aí mostra a foto do cara que é o principal suspeito ali de ter causado aquele ataque terrorista e que provavelmente foi o ataque de um Shōjin. É a primeira vez que a gente escuta a palavra Shōjin, certo? Que se me lembro bem quer dizer super-humano, certo? Então o nome do mangá quer dizer super-humano X. Eles estão conversando sobre esse ataque terrorista e aí o Azuma ele faz um comentário interessante que já dá uma pista de como aquele mundo funciona. Ele fala, por que os Shōjins não usam seus poderes para o bem? Eles usam os poderes dele para fazer o que bem quiser. Então parece que é um mundo onde pessoas têm superpoderes, mas que não tem aquela pegada assim, bem de super-heróis, de as pessoas querem usar os poderes para o bem. Parece que a maioria ali acaba utilizando poderes para o mal. Pode ter alguma pessoa ou outra que façam coisas boas, mas eu acho que a maioria esmagadora, pelo que a Azuma falou, acaba fazendo um monte de besteira com esses poderes aí. Daí na cena seguinte, a gente vê onde é que ficam aqueles 3 bandidos, né? Onde um deles levou a surra lá do Azuma, que já tá com os braços lá engessados, e aí ele fica reclamando, falando um monte de coisa. Aí de repente aparece um cara misterioso, não mostra o rosto dele, aparece com umas seringas lá e aí faz uma proposta para esse bandido, né? Então daí a gente já tem a primeira pista de como uma pessoa pode ganhar superpoderes nesse mundo. E aí, na próxima cena, a gente já conhece um pouco mais sobre o protagonista, onde ele tá ali com a família, que é o pai, a irmã. A irmã parece que é nerd que nem a gente, porque tá lá viciada enquanto fala, jogando um jogo lá e aí discutindo. E depois disso a gente vê uma outra cena onde ele tá sozinho pensando sobre o que aconteceu, a surra que o amigo dele lá deu no bandido. Ele até acha que o cara exagerou um pouco, né? Porque deu um chute para quebrar os braços.
braços do cara. Depois ele tem umas lembranças também do tempo da escola, de uma situação traumática que ele passou, onde a galera ficou chamando ele lá de urubu. E aí nesse momento também ele tá olhando para uma foto de um urubu, né, de um abutre na parede. E essa cena, ela dá uma outra pista de como o poder pode se manifestar em cada pessoa, né? Ou seja, eu acredito que os poderes desse mundo, eles se manifestam de acordo com a personalidade ou de acordo com alguma experiência que a pessoa passou. Está muito relacionado ao pensamento, certo? E lá na frente a gente vai entender um pouco melhor o porquê disso. Então é por esse motivo que eu acredito que não existe só uma forma de adquirir poderes no mundo de Choujin X, certo? A gente viu aquela cena suspeita lá, onde o cara apareceu com as seringas, que provavelmente dá algum superpoder, mas eu acredito que uma pessoa, ela pode nascer também já com um superpoder ou uma linhagem sanguínea, enfim, existe também essa possibilidade. Eu não acredito em nenhum elemento sobrenatural, acho que não é a pegada de Suishida, certo? Essa cena também dá uma pista de que o protagonista, ele vai se transformar em alguma coisa que não é convencional. Por quê? Porque ele está falando ali da questão do abutre, né? Que está relacionado com a experiência traumática que ele teve no zoológico, onde as pessoas ficaram ali abusando dele, chamando ele de careca, chamando ele de abutre, de urubu. E com certeza isso está relacionado com os superpoderes que ele vai adquirir, até porque lá no começo do mangá, na primeira página, a gente vê ele e uma criatura bem estranha lá, que tem umas asas e tal, e uma cabeça com um formato assim de uma ave. É uma criatura que aparentemente tem características de uma ave, então são pistas de que tudo isso está relacionado ao poder que o protagonista vai ter nesse mangá. Então na próxima cena a gente vê uma coisa muito interessante, né, que está relacionado com o que eu falei ali no começo, que é o fato de aquela menina do avião não ter morrido, ou seja, o Tokio e o Azuma, eles vão fazer um trabalho voluntário lá onde o avião está caído, certo? E eles ficam comentando e aí de repente um deles diz que 200 pessoas sobreviveram a essa queda de avião. Velho, 200 pessoas sobreviveram a uma queda de avião, sendo que já rolou um ataque terrorista, né, com aquele cara lá matando gente e tudo mais, então isso é muito suspeito. Então eu acredito que isso está relacionado com aquela menina, certo? Eu tenho cá minhas pistas de que ela não morreu, ela é uma Choujin, ela tem algum tipo de poder que pode ter ajudado não só ela, mas aquelas pessoas que sobreviveram, aquelas 200 pessoas. Eles também comentam que tem uma parte do avião ali que normalmente deveria estar destruído e aí que está intacta. Só a parte onde ocorreu aquele incêndio é que está mais destruída. Então, essa menina provavelmente tem algum tipo de poder que ajudou a salvar essas pessoas. Além disso, dá só uma olhada nessa imagem aqui que está passando agora na sua tela. E se a gente aproximar, né, a gente está ali vendo o rosto do Tokio, mas a gente aproximando, a gente vê um avião, certo? Tem fogo, tem uma criança que aparentemente também está pegando fogo em parte do corpo e provavelmente a criança é aquela menina, certo? Então é uma pista que o autor está dando, essa imagem já tinha aparecido antes mesmo do mangá ser lançado. Um outro motivo que eu acredito que aquela menina ela não morreu é porque na hora que o cara lá, o mal encarado, ia atacar a senhora, ela parou o golpe dele com a mão, certo? Tipo, aí você poderia pensar, não, é porque é uma criança que está segurando, ele pode ter diminuído a força, mas sei lá, ele estava tão irado, ele estava tão furioso que ele pretendia realmente machucar aquela senhora. Então eu acho que ele não parou, ela deve ter algum tipo de força ali, ela provavelmente já é uma Choujin, mas eu acho que esse não é o principal poder dela. Talvez o fato de ela ser uma Choujin, então já dê alguma habilidade assim sobre-humana em relação à força, mas que o poder principal dela está relacionado a outra coisa que a gente ainda vai descobrir. Esse é o motivo principal pelo qual eu acredito que com certeza ela está viva, ela vai aparecer e que ela vai se unir ao Tokio para combater as pessoas que usam o poder para o mal, os outros Choujins. Aí na próxima cena, os dois ali, né, o Azuma e o Tokio estão voltando para casa e de repente quem aparece? O gangster lá que recebeu uma surra do Azuma, né? Ele ainda tá até com os braços lá engessados, mas logo ali você já percebe que ele tá diferente, ele não é mais a mesma pessoa. Na verdade, eu acho que não dá nem mais para chamar ele de pessoa. Ele já chega atacando lá o Azuma, e aí ele quebra lá o gesso, mostra que se recuperou, então ele acabou usando aquela seringa, aquela droga lá que deu superpoderes a ele, certo? Porque logo nas próximas cenas a gente já sabe qual é o superpoder dele, ele ganhou poderes de elástico, né? Luffy agora tem um novo concorrente, e aí ele espanca o Azuma, né? O Azuma ainda tenta revidar, dá uma bela de uma bicuda na cara dele, que se fosse uma pessoa normal teria quebrado o pescoço, mas aí ele vira e fala, não vai funcionar. E aí ele usa o poder de impulsionamento dele, né? Graças à elasticidade, para poder mandar o Azuma lá de volta. E, enfim, o Azuma toma uma bela de uma surra, certo? E uma coisa que eu percebi é que essa droga, né, se a gente pode chamar dessa forma, ela é experimental e pode trazer efeitos colaterais além de dar superpoderes às pessoas. Por quê? Porque esse gangster,
ele fica descontrolado, ele fica eufórico, ele fica louco, ele fica tão empolgado com o poder dele que ele perde o controle de tudo. Ele assassina até os dois caras que estavam junto com ele, os outros dois bandidos, né? E ainda fala, eu tava esperando por esse dia, eu sou um dos escolhidos e vocês têm que fazer parte disso também. E aí ele pega lá mais 2 seringas que ele ia usar nos 2 caras, só que ele tá tão doido que ele acaba matando os 2 capangas dele lá. E essas 2 seringas caem no chão. Depois de algumas cenas, a gente vê os 2 amigos, o Tokio e o Azuma, conversando, discutindo sobre o que fazer, ou se vai correr, ou se um vai tentar salvar o outro, ou se vai fugir, pedir ajuda, enfim. Mas no final das contas, eles resolvem usar as 2 seringas que caíram, certo? Não sabem o que vai acontecer, é uma doideira isso, mas diante daquela situação onde provavelmente os 2 morreriam, foi a única coisa que restou para eles fazerem. O próprio Azuma falou que dessa vez era diferente. Eles resolvem usar a seringa, agora essa cena é bem legal. Aí já tem aquela característica de Suíchida, né? Onde tem o lance do flashback, Tokio lembra de quando ele era pequeno, e aí ele conheceu Azuma, que salvou ele de 2 caras lá que estavam batendo nele. E aí voltando cá pra cena, aí eles pegam a seringa e ao invés de um usar em si mesmo, eles usam um no outro. E aí fica aquele painel duplo lá, um apontando a seringa pro outro, ficou muito bonita aquela cena. Suíchida sabe muito fazer essas coisas. Depois a gente vê o lance das flores. Aí já vem aquela pegada de Tokyo Ghoul, aquela referência, aquela vibe. Não dá pra não lembrar de Tokyo Ghoul nessa cena, onde um painel duplo escuro com algumas flores ali flutuando e tal. Aí tá provavelmente relacionado à transição, né? A uma grande mudança, a uma transformação. Como a gente viu também lá em Tokyo Ghoul, essas flores tinham muito esse tipo de relação. E aí a cena corta e a gente volta para o cara descontrolado lá, que, só uma observação, parece que nesse mundo existem classes diferentes de Choujin. Por quê? Porque esse cara que aparece, o do elástico, ele é do tipo Flex. Lá no balão a gente vê, certo? O nome dele é Choujin tipo Flex e ele vai para atacar o Tokio. Só que aí depois que o Tokio toma um golpe, ele ali se transforma, rola ali umas penas, umas coisas estranhas ali, parece uma ave também, uma coisa bem dark. E aí mostra ele depois contra-atacando com uma porrada bem violenta no cara e bota o cara pra voar, velho, de um golpe só. Né? Aí na página seguinte a gente tem um outro painel duplo lindíssimo também, onde mostra o Tokio transformado, né? É uma transformação bem dark mesmo. Eu acho que assim, o Suíchida está querendo mostrar que o Tokio ele não vai ser um super-herói, não vai ser um super-herói convencional, vai ser mais um anti-herói, certo? Um anti-herói daquela pegada bem dark, certo? Um cara que provavelmente vai ter muitos problemas com esses superpoderes, porque ele adquiriu esses poderes através de uma seringa, e se minha teoria estiver correta de que essa é uma droga experimental, então ele vai ter que lidar com efeitos colaterais, certo? Porque o cara do elástico, por exemplo, ele ficou muito doido. Eu não sei se vai ser o caso do Tokio, mas provavelmente alguma coisa a mais vai ter além desses superpoderes, certo? Agora falando sobre o design do personagem do Tokio transformado, cara, legal demais. Então, como a gente já desconfiava ali na cena que ele tá olhando pro quadro do Abutre, então o superpoder dele está relacionado a essa ave, certo? O design está relacionado a essa ave. A máscara lembra muito aquela transformação de Kakuja, de Kaneki, né? E além disso, lembra também aquelas máscaras antigas que usava nos tempos lá da Peste Negra e tal. Então eu achei o design super legal. O autor Suíchida, ele não consegue se livrar das máscaras, né? E aí foi um momento também que bateu uma vibe muito legal de Tokyo Ghoul. Eu gostei muito da caracterização do personagem. É uma pena que eu não pude ainda ver ele em outros ângulos. Isso já foi lá perto do final do capítulo, onde ele derrotou o cara do elástico, e lá no balão de apresentação a gente vê o nome do Tokio e a caracterização bestial Choujin, ou seja, é um outro tipo de Choujin. E é aí que acaba o capítulo, onde ele vai para ajudar um amigo dele que está lá no chão, não se transformou ainda, a gente não sabe o que vai acontecer com o amigo dele, parece que essa droga lá pode ter um efeito diferente nele, por um motivo que a gente ainda não sabe, certo? E o mangá acaba aí, certo? Depois disso a gente vê ainda uma cena lá da cidade, onde tem a logomarca, né, Choujin X, e fim do capítulo 1 do mangá Choujin X. É um mangá que já deixou muitas expectativas, o hype tá aí. Claro, a gente não viu assim, vamos dizer, nada de que inovação. É um shonen, certo? Onde pessoas possuem superpoderes, mas que uma coisa que de destaque é que a gente ainda não viu aparentemente o que seriam os heróis. A gente viu pessoas que usam poderes para o mal, que é o que aparentemente predomina nessa obra. Então aí ficaram algumas perguntas, né? Como é que a pessoa se torna um Choujin? Será que ela já nasce um Choujin?
assim? Será que além dessa seringa, dessa droga, existe uma outra forma de se transformar? Provavelmente sim, como eu já comentei, né? Eu acho que seria muito estranho se fosse apenas através de uma droga, apesar que hoje a gente está vendo muito essas histórias assim de super-heróis fugindo do padrão, de uma pessoa tem superpoderes porque nasce com superpoderes, porque é de uma raça diferente, ou porque tem superpoderes que vêm de alguma entidade sobrenatural. A gente está vendo histórias mais assim, pé no chão, mais humanizadas, mais realistas, onde a gente consegue criar uma identificação maior, porque são coisas mais próximas da nossa realidade. Por exemplo, é possível no nosso mundo a gente, sei lá, desenvolver uma droga onde deixa a pessoa com algum tipo de super força, não dessa forma exagerada como a gente vê nas histórias em quadrinhos, nos mangás, mas do jeito que a ciência tá, eu acho que, claro, eles só não desenvolveram isso porque seria algo antiético, né? E quem sabe também o autor acabe não abordando essa questão nesse mangá. E como a gente já tinha mencionado ali, os poderes dele se manifestaram da forma de um abutre, então aí meio que já comprova que a forma como seus poderes se manifestam está relacionado com alguma experiência que você teve, ou com seus pensamentos, ou com sua personalidade, ou o conjunto de tudo isso, certo? Então a gente vai ter que esperar para ver quais vão ser os superpoderes dele. Claro, a gente já viu que ele tem super força, porque ele conseguiu mandar o cara para longe com um golpe só, mas com certeza não vai ser só isso, ele provavelmente vai ter outros poderes relacionados ali a um abutre. Eu não sei se vai rolar a capacidade de voar, mas talvez agilidade, ou a questão de pulos, ou alguma coisa no ar, alguma coisa do tipo, certo? Fica outra pergunta também. O que aconteceu com o amigo de Tokio? Será que ele vai se transformar em alguma coisa também? Ou será que essa droga vai agir nele de uma forma diferente? Né? Uma coisa que eu fiquei pensando é que ele poderia ganhar um superpoder, mas que por algum motivo a personalidade dele mudasse e ele acabasse se transformando no antagonista de Tokio, o que seria bem bacana, seria uma coisa meio que fugisse ali, né? Ao invés de simplesmente os dois ficarem lutando ali contra outras pessoas até o final do mangá. E sobre o fato de esse mangá se passar no mesmo mundo de Tokyo Ghoul, bem, faz algum tempo eu estava pesquisando sobre Shoujin X antes de lançar e eu descobri numa página lá da Indonésia que tinha rolado uns vazamentos. Eu ia até fazer um vídeo sobre isso, mas acabou não rolando porque o mangá já saiu e eu já estou fazendo a review mesmo. Mas nesses vazamentos, certo? Uma das coisas que tinha sido confirmada lá é que esse mangá ele não se passa no mesmo mundo de Tokyo Ghoul. Esses vazamentos eles foram feitos com base até em uma live que o próprio Suishida tinha feito, onde ele lá revelou desenhos, rascunhos de personagens, e outras informações também sobre o funcionamento do mundo de Shoujin X. Então esse mangá não se passa no mesmo mundo de Tokyo Ghoul, segundo aquele vazamento, né? E eu acredito também que realmente ele não é desse mesmo universo. É uma história totalmente nova, onde o autor ele vai querer mostrar algo novo pra gente. Essa é a review do primeiro capítulo, espero que vocês tenham gostado, certo? E se vocês curtiram, deixa também nos comentários, aí eu posso acabar até trazendo review dos próximos capítulos, porque afinal a gente está falando de Suishida, que é o autor de Tokyo Ghoul ali, um mangá que ficou aí marcado na história, um mangá muito legal, certo? Não estou falando do anime, pra quem assistiu o anime, recomendo que também leia o mangá, porque são coisas totalmente diferentes, o mangá é bem melhor. E a gente se vê no próximo vídeo, valeu? Muito obrigado por ter ficado até aqui. Tchau, tchau.